Bom dia, pessoal. Infelizmente eu marquei a videoconferência, mas só 2 alunos apareceram, então com isso eu vou explicar novamente o conteúdo que eu já havia dado na aula e do segundo capítulo também, do primeiro bimestre, tá? Para vocês poderem fazer a atividade que vai para vocês para casa, tá? A mãe vai buscar na escola, então eu vou passar essa pequena revisão para vocês. Aqui, ecossistema é o nome dado a um conjunto de comunidades, tá, que vivem em um determinado local, que interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Quando a gente fala do ecossistema, a gente sabe que a gente não é independente, a gente precisa de outros seres para sobreviver. Por isso que fala conjunto de comunidades, tá certo? Que vive em determinado local. Então a gente interage, tá certo? Com outros seres. A gente não é um ser em si próprio, tá? A gente precisa de outros seres para sobreviver, tanto para alimentação como para convivência e etc. Aqui eu coloquei para você o ecossistema aquático, tá? Então a tartaruga, ela precisa de outros plânctons, ela precisa de algas para poder se alimentar e assim sucessivamente. Um vai se alimentando do outro, tá? E também o ambiente para ficar bonito assim, é necessário que os corais também precisarem do alimento. Eles trabalham com filtração, os poríferos e os quinidários. Então eles precisam, tá certo, dos resíduos, dos restos para poderem se alimentar também. Cadeia alimentar é um dependendo do outro. Lembra que eu já expliquei isso na sala de aula. Os produtores precisam do quê? Dos consumidores, tá certo? Quando a gente fala dos consumidores, os consumidores precisam dos decompositores. Então, vamos lá. A cadeia alimentar, o organismo estabelece a relação de alimentação em um ecossistema. A cadeia é composta por produtores, consumidores e decompositores. Tá? No meio ambiente, os seres vivos interagem entre si, transferindo a matéria e energia por meio de nutrição. Todas as cadeias alimentares devem começar pelo produtor. Então, o produtor é o quê? O produto. Vamos ver aqui. Quando a gente fala do produtor, consumidor primário, o gafanhoto se alimenta do quê? De folhas, tá certo? O sapo se alimenta do gafanhoto, tá certo? A cobra se alimenta do sapo. Aqui, o gavião se alimenta da cobra e os decompositores, quando o gavião morrer, vai se alimentar dos decompositores. Então, todos eles são necessários para a nossa cadeia alimentar. Caso contrário, se não tivesse o gafanhoto, o sapo ia se alimentar do quê? O sapo não come folhas. Ele pode comer outros animais, mas folhas ele não come. Então, se não tivesse os produtores, então não ia ter nenhum alimento para nenhum ser. Porque no caso não ia ter o gafanhoto para o sapo poder se alimentar e não ia ter o sapo para a cobra se alimentar, porque no caso o sapo precisa do gafanhoto, tá? Aqui eu coloquei os produtores, produz a própria energia, como plantas, tá certo? Como fitoplâncton aqui que é aquático, então eles também fazem o quê? O processo da fotossíntese, que é para nossa respiração, tá? Pega o gás carbônico e transforma em oxigênio para a gente poder respirar. Aqui os consumidores, tá? Tem os consumidores primários, secundários, e existem os tipos de consumidores, herbívoros, onívoros e carnívoros. Quando a gente fala de herbívoros, a gente está falando do qual? A gente está falando de seres que se alimentam somente de vegetais, tá? Então, no caso, é o consumidor primário. Aqui, carnívoro já é o alimento que se alimenta de quê? De carne, somente carne, não gosta de herbívoro. Independente dele se alimentar de carne, só a maioria é o que? Se alimenta de um ser que é herbívoro, tá? A gente tira isso como leão. Por exemplo, o leão se alimenta da zebra, a zebra se alimenta somente de plantas. Então, no caso, a zebra seria o herbívoro e o leão o carnívoro. Onívoro é o que se alimenta dos dois. A maioria do nós ser vivos somos onívoros, porque nós comemos os vegetais e comemos carne também. Decompositores. Os decompositores ocorrem em todos os níveis de decomposição da matéria orgânica, tá certo? Eles decompõem como assim, professora? Por exemplo, imagina só, se todos os seres que morressem não tivessem decomposição, ia o quê? Acumulando, os cemitérios iam estar lotados, tá? Então a gente precisa dos decompositores para acabar, tá? Com os seres mortos. Então, no caso, eles fazem a decomposição, eles se alimentam daquilo, mas aquilo vai sumindo, tá? Quando ele some, então no caso vai limpando a natureza novamente.
E aqui para vocês eu coloquei uma teia alimentar, tá? Com os produtores, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Aqui coloquei tudo interligado. Por que uma teia alimentar? Porque vários seres se alimentam de várias coisas, tá? Então, quando a gente fala de várias coisas, por exemplo, aqui, ó, o rato, ele pode alimentar a cobra, pode alimentar a coruja, tá certo? Então, a onça, ela pode ser o quê? Consumidor primário, não, consumidor terciário ou consumidor secundário. Por quê? Porque ela também pode se alimentar diretamente do coelho, olha só, tá? E ela pode se alimentar também da zebra. Lembra que eu falei do leão para vocês? Então, isso daqui é uma teia alimentar. Então, é vários seres que se alimentam dos produtores, que os consumidores primários da primeira ordem se alimentam diretamente dos produtores, então esse daqui não teria como mudar, eles se alimentam diretamente desse. Mas aqui já teria como mudar, tá? No caso, ele poderia vir para cá e esse daqui também poderia vir para cá, ambos, tá certo? Pronto, então essa é a aula, tá certo? Do primeiro capítulo, tá? Então vocês vão fazer essa pequena revisão. Agora eu vou gravar a do segundo capítulo.